Gostaria de convidá-los para abrirem suas Bíblias para o livro de Apocalipse, capítulo 1. Com a ajuda do nosso Deus, estamos começando hoje um estudo expositivo sequencial do livro de Apocalipse. Depois de pensar, resolvi aceitar o desafio. Orem por mim e por vocês também, que nós possamos aprender e crescer à medida que estudamos esse livro tão precioso da Palavra do Senhor. Entre outras vantagens, tem uma que é fácil de achar. Está no final da Bíblia, então não tem como os irmãos se perderem quando dissermos vamos abrir em Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, começando no verso 1, diz assim a palavra do nosso Deus. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos orar. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, queremos dar graças a Ti, porque o Senhor nos permite estudar esse livro precioso da Tua revelação. Pedimos, Senhor, que o Espírito do Senhor, que é o autor final desta palavra, possa nos conduzir, possa nos ensinar, possa nos santificar à medida em que o Senhor desvenda os seus planos e a sua pessoa para a sua igreja. Nos acompanha, Senhor. Vem fortalecer os nossos corações na Tua verdade, que através do estudo de Apocalipse nós possamos ter vidas mais santas. Lembrando a ordem do apóstolo João, a primeira epístola, que diz: assim mesmo se santifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Pedimos, Senhor, que venha usar o estudo da Tua revelação em Apocalipse para produzir em nós não somente o desejo, a expectativa da Tua vinda, mas o compromisso de viver de maneira santa e agradável a Ti. Nós pedimos em nome de Cristo. Amém. Existe uma grande necessidade, eu diria, e também uma importância no estudo do livro de Apocalipse. A maneira como a Bíblia vê a história é muito diferente da perspectiva humana. De acordo com as Escrituras, a história nada mais é do que o desvendamento limitado dos eternos planos de Deus que se manifestam na plenitude dos tempos, conforme Ele mesmo determinou. Apocalipse é um livro essencial a ser estudado, porque nos antecipa a história presente, ou o final da história presente. Apocalipse apresenta as metas de Deus, os limites que Ele tem estabelecido antes de virar a página do tempo e iniciar o estado eterno. Como sobreviventes nesse mundo caótico que se degenera a olhos nus, é importante saber
que há um Deus nos céus, que detém o controle da história nas suas mãos e tudo faz como lhe agrada, segundo o beneplácito da sua vontade. O Apocalipse vai nos ajudar com isso. Essa certeza nos ajuda a entender que tudo está sob controle, tudo está sob o controle de Deus. Entre outras lições do livro de Apocalipse, essa é uma lição que se destaca. Ao ler a revelação do Senhor para o final dessa história, nós temos certeza de que a história não está nas mãos dos homens. Deus tem um projeto. Todas as coisas estão sob o controle de Deus. E Ele há de realizar aquilo que Ele mesmo determinou. O resultado de reconhecer essa verdade pode ser muito melhor do que pensamos. Reconhecendo esse fato, nós podemos ser restaurados à esperança daqueles que confiam no Senhor. Por mais que o mal cresça, e tem crescido muito nos nossos dias, e tente nos sufocar, por mais que o pecado pareça que vai vencer sem resistência, por mais que os nossos olhos se cansem de esperar pela justiça que parece nunca chegar, Apocalipse nos ensina que um dia veremos que o reino do mundo tornou-se do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Essa é uma bendita esperança e uma certeza, uma âncora que nos dá equilíbrio para enfrentar as dificuldades desse mundo. Talvez isso explique porque há tanta deturpação no estudo de Apocalipse. Talvez dentre os livros da Bíblia, o livro de Apocalipse é o que tem sido mais deturpado, o que tem sido alvo de mais ataques, e eu diria, o que tem sido ensinado e estudado de maneira mais equivocada. Por quê? Há várias razões, mas talvez essa, da esperança que o livro traz, explique a deturpação em Apocalipse. Se confundirmos o significado do livro, ou tomarmos a posição de que este livro é incompreensível, estaremos nos privando das bênçãos que o livro comunica para aqueles que leem, que ouvem e obedecem às suas palavras. A própria posição do livro na Bíblia expressa o seu valor. Esse livro fecha a coleção dos registros inspirados. Com ele, a revelação atinge o seu ápice, unindo o fim ao começo. Existe um desafio, certamente. Não vamos ser levianos em dizer que não é um desafio estudar Apocalipse, com certeza é, e nós temos que estudar com muito cuidado, na dependência do Senhor, para evitar que caiamos nos mesmos equívocos que muitos têm caído ao estudar esse livro tão importante. Mas como eu disse acima, Apocalipse é um livro que gera muitas controvérsias, tem causado inclusive divisão na cristandade, e infelizmente tem sido um livro usado como base para seitas que permeiam os nossos dias, que têm aliciado pessoas, que têm corrompido corações. Entre essas seitas está a bem conhecida e atualmente bem propagada seita dos adventistas do sétimo dia, que tem experimentado um grande reavivamento através da mídia, inclusive, por causa de agora poderem ter canais abertos, ou um canal aberto onde a população inteira tem acesso aos seus ensinos, às suas pregações. E o grande perigo, na verdade, irmãos, não é o fato de que há coisas boas no ensino deles. Certamente se tudo fosse mal, eles não cresciam. O grande perigo é exatamente porque há coisas boas, e no meio dessas coisas boas vem um fermento que muitas vezes nós não conseguimos discernir. Agora, nos meus dias de férias, casualmente, parece que todo crente quando está assistindo televisão é casual, mas foi casual mesmo. Estava olhando, passando por alguns canais e caí exatamente por alguns momentos nesse canal Novo Tempo, Nova Vida, não sei como é que chama, acho que é novo, estou fazendo propaganda, né? Canal dos Adventistas. Curiosamente, aquele pregador estava sendo honesto, e o que eu ouvi ele dizendo foi: a doutrina do inferno é uma doutrina diabólica, é uma deturpação da Escritura, foi criado por mentes pagãs e diabólicas.
Isso não existe, é uma deturpação da Escritura. Eu quase morri porque eu havia pregado para os irmãos 2 sermões sobre essa doutrina tão recentemente, mas eles não dizem normalmente isso. Só aqueles que são mais honestos e empolgados é que têm coragem de expressar isso. Uma doutrina falsa, certamente, uma seita que engana, e o grande problema é que o fermento vem misturado com as coisas boas. Precisamos cuidar, irmãos. Eu espero que, estudando o Apocalipse, também possamos ter precaução contra essas doutrinas. Os adventistas, por causa do seu interesse, do seu fundador, Henry Miller, iniciou essa seita no século XIX, por volta de 1811, chegou a marcar 2 vezes a data do final do mundo, 1843 e 1844, evidentemente estava errado, porque nós estamos aqui, mas era para ter acabado, segundo ele, naqueles 2 anos. Tinha um grande interesse nos textos proféticos, e daí vem o nome Advento, que é exatamente o advento do final do mundo, o advento de Cristo. Por causa do interesse desse homem, a seita ganhou esse título e utiliza os textos proféticos do Novo e do Velho Testamento como a sua principal base de ensino, evidentemente não ensinando corretamente a Escritura. Certamente devemos entender que o estudo e a interpretação desse livro demanda certos cuidados especiais, e podemos chegar a certos pontos obscuros para os quais talvez não tenhamos uma única opção. É possível. No entanto, com o estudo cuidadoso e principalmente a ajuda do Espírito Santo, poderemos lograr êxito em aproveitar todas as riquezas espirituais do livro de Apocalipse. Queria hoje meditar com os irmãos apenas nos 3 primeiros versos, a abertura do livro de Apocalipse, tirando desses 3 versos uma lição importante que deve ser base para os nossos estudos daqui para frente. A lição é: o conhecimento da revelação de Cristo resulta em grandiosas bênçãos espirituais para os servos de Deus. O conhecimento da revelação de Cristo resulta em grandiosas bênçãos espirituais para os servos de Cristo. Por quê? Por que que esse conhecimento traz grandes bênçãos espirituais para nós? Por alguns motivos. Tenho listado 3 motivos, mas hoje nós só vamos estudar o primeiro. E o primeiro motivo é esse: conhecimento da revelação de Cristo traz bênçãos por causa da certeza da revelação do Senhor que se encontra nesse livro. Porque é uma revelação certa, não é dúbia, não é enganosa, é uma revelação na qual nós podemos ancorar a nossa fé. Temos bênçãos por causa da certeza desta revelação. Olhemos o verso 1 novamente, Apocalipse capítulo 1, verso 1, que diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Esse versículo nos mostra que essa revelação de Cristo é certa e é abençoadora, porque é uma verdade aberta acerca do Senhor. Explicar melhor essa expressão, verdade aberta acerca do Senhor. A primeira palavra do livro é revelação. Revelação significa desvendamento. Na língua grega, essa palavra é exatamente a palavra Apocalipse, dependendo da versão da Bíblia, dependendo da língua. Algumas versões traduzem a palavra, normalmente nas versões inglesas eles vão traduzir com a palavra revelação, e geralmente nas versões portuguesas não há uma tradução, há uma transliteração. Por isso que o livro chama-se Apocalipse, é exatamente a transliteração, a transposição dos sons, especialmente, não dá para transpor as letras, mas os sons do termo grego para designar esse livro. Então a palavra inicial, revelação, é a palavra grega Apocalipse. E o que significa Apocalipse? Precisamos compreender, porque hoje
A palavra ganhou um sentido deturpado. Quando falamos em Apocalipse, já pensamos em peste, em confusão, em distúrbios. Mas não é esse sentido da palavra Apocalipse. Apocalipse, de fato, significa algo que é desvendado a nós. Apocalipse não foi dado para ser um enigma ou um mistério. A palavra significa desvendamento, descobrimento ou algo que se torna manifesto. Esse é o sentido da palavra. Deus não deu o livro de Apocalipse para ser um mistério para nós. Esse livro foi dado para revelar a nós a verdade acerca do Senhor Jesus Cristo. Não somente temos uma revelação aberta pela sua clareza, mas temos uma revelação aberta por causa do seu tema. A primeira frase diz: revelação de quem? De Jesus Cristo. É muito importante isso. O conteúdo do livro, o tema do livro, é acerca de Jesus Cristo. As pessoas acham que Apocalipse foi escrito para satisfazer a nossa curiosidade acerca do futuro, para explicar todas as coisas sobre o final do mundo. Não! Existe sim muita revelação sobre o futuro, sobre o final da história, sim, mas o propósito não é esse. É uma revelação de Jesus Cristo em primeiro lugar. O propósito é nos fazer conhecer a Cristo. O propósito é que após conhecer e estudar Apocalipse, nós possamos amar mais a Cristo, honrá-lo, adorá-lo, possamos servi-lo com muito mais alegria e disposição. Jesus Cristo, lembre-se disso, é o tema do livro de Apocalipse. Esse livro é sobre o domínio de Cristo. Esse livro é sobre os efeitos universais da obra do Senhor. É sobre o seu poder para subordinar a si todas as coisas. É sobre a sua vitória sobre Satanás e todo o mal. Apocalipse, portanto, vai nos aproximar de Cristo, vai renovar as nossas esperanças nele, e certamente há fatos interessantes revelados em Apocalipse. Mas, acima de tudo, esse livro é revelação do Senhor Jesus. Portanto, lembremos que o propósito não é satisfazer as nossas curiosidades, mas manifestar aquele que é o Senhor do passado, do presente e do futuro. Revelação de Jesus Cristo. Revelação certa e aberta pela sua clareza, pelo seu tema, mas também pela sua origem divina. Próxima frase diz que Deus lhe deu. Que Deus lhe deu. Interessante. A verdade manifestada em Apocalipse é um presente de Deus. Observe essas palavras. Só me veio a atenção agora, estudando para esse sermão. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Esse lhe, esse pronome oblíquo aí, está se referindo a quem? Referindo a Jesus Cristo. É interessante isso. Apocalipse é como um presente do Pai para o Filho. Por quê? Porque nesse livro se desvenda a exaltação do Filho. É uma antecipação daquilo que o Pai vai fazer para com o Filho, que já fez, ele já está sentado à direita de Deus, mas o universo todo ainda não reconhece. Em Apocalipse é antecipado esse fato. O mundo inteiro, todas as criaturas, do céu, na terra, debaixo da terra, toda língua confessando que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O desvendamento de Apocalipse, portanto, é um presente de Deus o Pai para Deus o Filho. Algo extremamente interessante e edificante para as nossas vidas. Uma antecipação da promessa de exaltação do Filho em recompensa por sua obra humilde e perfeita. Fred leu Filipenses capítulo 2. Em Filipenses 2, especialmente de 5 a 11, é o texto clássico onde o apóstolo Paulo fala do esvaziamento, da humilhação de Cristo e o resultado glorioso disso. Depois de descrever as fases de humilhação, Paulo diz: pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de quê? De todo nome. Com que propósito? Para que ao nome de Cristo se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória
de Deus Pai. Por isso que Apocalipse é um presente do Pai para o Filho, antecipando essa exaltação gloriosa e universal do Filho. Apocalipse, portanto, nos ensina sobre a fidelidade de Deus em recompensar os seus servos que são fiéis e seguem a sua vontade. O primeiro versículo continua descrevendo a natureza do livro, dizendo que não somente foi dado por Deus a Cristo, mas diz o propósito, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. A revelação do Apocalipse era uma revelação clara e aberta, não somente pela origem divina, mas pelos destinatários humanos. Ela foi dada aos servos de Cristo. É importante compreender isso, para potencializar e antecipar a exaltação de Cristo. Deus graciosamente concede a um grupo de servos, nota bem, Deus lhe deu para mostrar a quem? Aos seus servos. Não é a qualquer pessoa, é para mostrar aos servos de Cristo, aos servos de Deus, a verdade sobre as coisas que em breve devem acontecer. Talvez vocês já ouviram alguém dizendo: eu não entendo absolutamente nada de Apocalipse. É verdade, especialmente se não é um cristão, um novo nascido, habitado pelo Espírito Santo. O livro de Apocalipse vai ser simplesmente uma grande confusão de símbolos, de imagens, de metáforas, de coisas que a pessoa que não tem o discernimento espiritual não compreende absolutamente nada. Por que não entende? O livro está dizendo, porque ele foi dado aos servos de Cristo, aqueles que podem ter o auxílio do Espírito Santo para compreender essa mensagem. É triste para o mundo, mas é uma alegria para nós. Isso quer dizer que nós podemos entender, porque nós somos servos, somos escravos de Cristo e podemos muito bem compreender a mensagem em Apocalipse. O descrente, incrédulo, não vê sentido no livro. A razão é que o livro não foi dado para todas as pessoas. Um outro aspecto da natureza desse livro é o seu caráter profético. Ainda no verso 1 diz que foi para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse tem uma característica singular entre todos os livros do Novo Testamento. Esse é o único livro cuja ênfase principal é o futuro, é o propósito de Deus para a culminação da história humana. Apocalipse tem como ênfase o futuro. Portanto, não devemos esquecer esse fato. Tem um aspecto singular em Apocalipse, assim como também tem um aspecto singular em Gênesis. Não sei se vocês têm considerado isso, mas os dois livros da Bíblia mais atacados pelo inimigo são o primeiro e o último. Exatamente, porque o primeiro lança a base da história redentiva, é Deus iniciando o seu projeto de resgate do pecador. O último livro mostra o projeto completo, que Deus é soberano, que Ele realizou aquilo que Ele queria, que o reino é dele, que Ele domina, que Ele compensa os seus servos, que Ele julga eternamente os iníquos. Os dois livros são atacados, porque esses livros vão confrontar o pecador e vão manifestar a grandeza do nosso Deus soberano. Apocalipse tem um caráter profético, certamente. As coisas que em breve devem acontecer. Claro, nós não vamos cair no erro do Henry Miller de marcar datas, ou da Ellen White, que foi discípula do Henry Miller, depois tornou-se a principal voz do Adventismo do sétimo dia, que tentou dar uma explicação para a volta de Cristo, dizendo que não, ele realmente veio na data que foi marcada. Só que ele não veio para um santuário na terra, ele veio para um santuário no céu. Ninguém viu, mas ele veio, tá? Então, mesmo que o fundador daquele movimento se retratou, se arrependeu, aliás, voltou a ser pastor em uma igreja batista e pediu perdão por todas as heresias, a sua discípula não. Esse é o grande problema de quem ensina. Às vezes,
Você ensina algo e os seus discípulos vão se apegar com muito mais afinco do que você mesmo. Por isso Tiago diz: não queiram muitos de vós ser mestres, sabendo que haverão de receber muito mais severo juízo. É uma grande responsabilidade ensinar a palavra de Deus. Grande responsabilidade. Ela diz que de fato Jesus tinha vindo, tentou fazer um acerto, achar uma explicação mirabolante para o erro do Henry Miller, e disse que a data que ele tinha marcado estava certa mesmo, só que foi uma vinda invisível. Um absurdo, porque o Senhor Jesus nos previne sobre a ideia de marcar datas. Atos capítulo 1, por exemplo, nos adverte sobre esse perigo. Veja, Atos capítulo 1, pouco antes da ascensão do Senhor Jesus Cristo, um momento importante no ministério de Cristo com seus apóstolos. Verso 6 diz: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Boa pergunta. Isso significa várias coisas, entre elas que os apóstolos acreditavam que havia um reino a ser restaurado a Israel, não é isso? Senhor, é esse o tempo em que vais restaurar o reino a Israel? A resposta de Cristo é: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Interessante que Jesus não negou a expectativa dos apóstolos. Se ele fosse amilenista, como alguns que estudam Apocalipse, ele teria dito: opa, espera lá, tem um grande erro aqui. Vocês estão pressupondo que vai haver um reino para Israel, está tudo errado, vamos começar de novo. Não, Jesus acredita que haverá um reino restaurado a Israel. Jesus está do nosso lado. Desculpe, nós estamos do lado de Cristo. Ele acredita sim, ele ensina, ele confirma isso. O que ele não confirma e a repreensão dele é sobre o tempo. Ele diz: não, vocês não têm que se preocupar com o tempo. Isso pertence ao Senhor, ele há de fazer. Vocês têm que se preocupar com outras coisas. Vão receber o Espírito Santo e sejam minhas testemunhas em toda a terra. Mas não fiquem preocupados, marcando datas, antecipando as coisas. Isso é um problema no estudo de Apocalipse. E essa é uma razão porque o estudo das profecias tem trazido descrédito para muitos. Porque começam a exagerar, a querer encontrar um correspondente entre os fatos modernos e os versículos da palavra de Deus. E começam a quase prever certas coisas. Começam a dizer que tal fato político, tal evento significa tal e tal coisa. E chega o tempo, o evento passa e aquilo não significou. Isso traz descrédito para o estudo, para o ensino da palavra de Deus. Claro que a Bíblia fala do futuro, mas nós não podemos sair equacionando cada coisa de maneira fácil ou irresponsável, tentando encontrar uma explicação nos textos proféticos. Não podemos, certamente não devemos, mas não devemos esquecer que o Senhor Jesus está dizendo: essas coisas vão acontecer daqui a muito tempo? Não. As coisas que em breve irão acontecer. Em breve irão acontecer. Na maneira como o Senhor vê o tempo, muitas vezes é diferente da nossa maneira. Nem sempre, quando a Bíblia fala de tempo, de épocas, está pensando na sequência de horas e minutos marcados pelo nosso relógio. Muitas vezes a ideia de tempo é a ideia de época, de estação, de prazo dentro do plano redentivo de Deus. Uma palavra que usamos de maneira técnica é dispensação. E a partir da vinda de Cristo, da sua morte, ressurreição e ascensão, iniciou-se uma época especial chamada os últimos dias. Então nós estamos vivendo os últimos dias. Desde quando? Desde que Cristo iniciou o seu projeto com a igreja, em Atos capítulo 2. Esses são os últimos dias. Os dias de Apocalipse são os últimos dos últimos. Quando é que eles vão começar? Não sabemos. Jesus diz: na hora em que vocês vão estar pensando, o Filho do Homem virá, fiquem atentos. Quando é que vai ser? Ninguém sabe.
O fato é que nós somos sobreviventes nesse projeto histórico do Senhor, e o próximo grande avanço dentro do projeto de Deus vai ser um avanço apocalíptico, vai ser um avanço que marca e delimita o início dos últimos dias da história, que é o arrebatamento da igreja. O Senhor não tem nenhum outro evento, desde a vinda de Cristo, nenhuma outra grande mudança no seu programa, a não ser o início dos tempos escatológicos, que vai começar repentinamente com o arrebatamento, com a retirada da igreja de Cristo desse mundo. Então o Senhor não está errado em dizer que vai acontecer em breve. Lembra que em 2 Pedro, alguns zombam e dizem: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os nossos pais dormiram, dizem que vai acontecer e até hoje não aconteceu. O Senhor diz: é porque o Senhor é misericordioso. Não é que Ele esqueceu a sua promessa, é que Ele que está dando tempo para que o pecador se arrependa, mas Ele não retarda a sua promessa. E na hora em que não cuidais, virá repentinamente o Senhor. Lembremos disso, vai ser repentino, vai ser iminente, vai ser em breve. Mesmo que demore muito tempo, mesmo que nós não sejamos a última geração da Igreja de Cristo, não há a menor dúvida de que no dia que acontecer, aqueles que estiverem nesse mundo vão achar que foi cedo demais. Precisavam de mais tempo. Jesus veio muito cedo. Mas o livro de Apocalipse já nos diz: essas coisas em breve devem acontecer. Portanto, o livro tem um caráter profético. Outra coisa interessante é a sua entrega sobrenatural. Final do verso 1 diz: enviando por intermédio de quem? Do seu anjo. Apocalipse tem uma característica onde os anjos estão muito presentes. Eles aparecem em várias cenas. Na verdade, é o livro onde mais tem anjos. Tem anjo voando, se batendo no livro de Apocalipse. Que é colar a asa de um, bate na outra e cai. Não tem nada a ver com isso não. Mas é o livro nas Escrituras onde mais fala de anjos. De cada 4 menção de anjos na Bíblia, uma é no livro de Apocalipse. Os anjos estão presentes trazendo revelação, executando as obras de Deus. São seres ativos em muitos dos eventos descritos. Isso significa que o futuro da nossa história é um futuro onde os anjos estarão agindo de maneira cada vez mais intensa. É um livro que nos ajuda também a compreender um pouco a doutrina dos anjos. Essa é a natureza do livro de Apocalipse. Podemos dizer que é uma verdade aberta acerca do Senhor Jesus Cristo. Não somente isso, é uma verdade comunicada ao servo de Cristo, João. Final do verso 1 diz que o anjo notificou ao seu servo João. Interessante que 3 vezes no livro de Apocalipse João menciona o seu próprio nome. É estranho isso. João escreveu não apenas o Apocalipse, os irmãos sabem disso. João escreveu um evangelho. Como é o nome do evangelho escrito por João? João, muito bem, isso mesmo. Sabia que vocês são bons de Bíblia, né? O evangelho escrito por João é o evangelho de João. Mas mais difícil é o nome das epístolas escrito por João. Como é que chama? João também, isso. Essa igreja realmente conhece a Bíblia, viu? Então, o evangelho de João, as epístolas de João, ele escreveu mais 4 livros. O evangelho longo, 21 capítulos, primeira epístola, 5 capítulos e mais 2, segunda e terceira epístola. Em nenhum desses escritos ele menciona o seu nome. O que chega mais perto é o final do capítulo 20 de João, quando ele fala do discípulo amado, aquele que atestou as coisas que o Senhor Jesus estava falando. Ele menciona essa expressão e nós sabemos quem é o discípulo amado, é o apóstolo João. Mas ele se mantém anônimo em todos os outros escritos. Em Apocalipse não. 3 vezes ele menciona o seu nome. Temos aqui no capítulo 1, verso 1. Temos no verso 9, também, no capítulo 1, onde ele diz: eu, João, irmão vosso,
novamente mencionando o seu próprio nome. Temos no final do livro, capítulo 22, verso 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. Interessante que não sabemos exatamente o motivo porque ele resolveu se identificar, mas muito provavelmente por causa da grandeza das revelações. Aquilo que ele está vendo é algo tão impressionante, é algo tão novo, que ele resolve nomear a si mesmo várias vezes para dar certeza. Olha, sou eu que estou atestando isso, eu vi essas coisas, sou eu, apóstolo João, que estou registrando todas as visões que vocês estão recebendo. A história relata que João foi prisioneiro. Ele escreveu o livro por volta do ano 95 depois de Cristo. Foi prisioneiro numa ilha, como era o nome da ilha? Ilha de Patmos, ele vai mencionar um pouco adiante. Essa ilha fica um pouco afastada no mar, da costa onde está a cidade de Éfeso. O Senhor me permitiu ano passado, como eu mencionei para a igreja, o privilégio de visitar as ruínas da cidade de Éfeso e perguntar ao guia onde é que estava Patmos. Ele disse, não, está muito longe, tem que nadar muito para chegar lá, mas ainda existe a ilha. Mas é interessante que naquela cidade também tem o túmulo do apóstolo João, suposto lugar onde ele, de fato ele morou em Éfeso. E eles têm aí preservado o túmulo e uma igreja, uma catedral que não está completa, que tem o nome, a Catedral de João, em um local onde eles dizem que ele teria escrito pelo menos os evangelhos e talvez Apocalipse. Por que João foi preso em Patmos, depois liberto em Éfeso, de onde escreveu esse livro? Havia uma intensa perseguição no primeiro século. Lembra que o Império Romano, ele não era exclusivista em termos de religião, era até muito aberto. Qualquer pessoa poderia ter qualquer religião que quisesse, exceto religiões que atentassem contra o Estado, exceto aquelas religiões que o Império julgasse perigosas para estabelecimento e equilíbrio do Império Romano. Pelo final do primeiro século, os imperadores romanos começaram a se identificar como Deus, como senhores. Começaram a produzir as estátuas dos imperadores e eles começaram a exigir adoração. Eles queriam ser conhecidos como senhores. Você podia adorar qualquer Deus, contanto que adorasse também o imperador, que dissesse que Domiciano, no caso o imperador na época de João, era senhor. Eles exigiam isso. Você adorando o imperador, você poderia ter a sua própria religião. O grande problema é que os cristãos não podiam chamar o imperador de Senhor, porque eles têm apenas um Senhor. E esse grupo começou a ser perseguido por causa disso. João é levado para Patmos, que é uma colônia penal, na verdade. Foi uma forma de castigo, porque ele não quis se curvar diante da autoridade divina do imperador romano. João preferiu ser exilado, correu o risco de ser morto, como tantos cristãos foram, a negar o senhorio de Cristo na sua vida. João é parte, eu diria, de uma grande nuvem de testemunhas, como Hebreus capítulo 12 nos fala, que nos motiva a permanecer firmes em submissão somente a Cristo, sem deixar que nada deste mundo venha a nos dominar. A pergunta é, temos no nosso coração a mesma disposição que o apóstolo João teve de dizer: Jesus Cristo é Senhor, e eu estou pronto a pagar qualquer preço para não dividir a minha lealdade. Jesus é o Senhor da minha vida. Não interessa as divindades do mundo, não interessa os requerimentos que esse mundo tem. Eu sou servo apenas do Senhor Jesus Cristo, e eu jamais trocarei a minha lealdade por outra coisa. Felizmente, com o passar do tempo, o amor esfria, a vida começa a ficar confortável, e nós começamos a ter outros deuses e outros senhores, às vezes sem perceber que o domínio do mundo está sufocando o nosso coração. Mas os nossos irmãos, no primeiro século, eles tiveram que pagar com a própria vida,
com sangue mesmo, para se manterem fiéis ao senhorio de Cristo. A história conta que um discípulo de João, chamado Policarpo, que também morou naquela região de Éfeso, já com mais de 90 anos de idade, foi aprisionado e seria queimado, foi levado perante o tribunal romano para ser queimado vivo, porque esse era o castigo das pessoas que não admitissem que o imperador era Senhor e Deus. Diz a história que os soldados, em respeito ao ancião Policarpo, lhe deram inclusive a opção de simplesmente pronunciar a frase César é Senhor. E se ele dissesse César é Senhor, ele não seria morto na fogueira. Prenderam o ancião Policarpo, discípulo de João, levaram para ser morto e deram essa opção no último momento. Por que você não declara que César é Senhor? Isso vai livrá-lo da morte. Isso não é grandes coisas. A história diz que Policarpo disse para eles: apressem a fogueira, vocês estão atrasando a minha recompensa. Cristo em toda a minha vida nunca me fez nenhum mal. Como eu vou negar o senhorio daquele que só me fez bem e deu a sua vida por mim? Jesus é Senhor. Acendam a fogueira. E realmente foi morto na fogueira, por manter a sua lealdade a Cristo. Meus irmãos, isso é um testemunho, ao mesmo tempo, uma repreensão severa para nós, que nos acovardamos, não diante da fogueira que ameaça a nossa vida, mas diante de coisas muito menores, de autoridades insignificantes. Não temos coragem de dizer Jesus é Senhor. Eu não nego a sua autoridade sobre a minha vida. Eu adoro apenas a Cristo. Lembremos da nossa lealdade ao Senhor e sigamos o exemplo desses servos do Senhor. O verso 3 descreve essa verdade como uma verdade abençoadora para a igreja de Deus. Bem-aventurados. O que significa bem-aventurado? Feliz, abençoado. Bem-aventurados aqueles que leem. Olha que bênção, estamos lendo aqui, né? Então já estamos sendo abençoados, temos uma promessa de bênção. E de fato a leitura aqui era a ideia da leitura pública. Ele diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam. Não é simplesmente ouvir, mas ser um ouvinte praticante, aqueles que obedecem às coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Novamente a ideia da brevidade do tempo se destaca, mas esse verso nos diz: Apocalipse é fonte de bênção. São felizes os que leem, os que ouvem e os que praticam as verdades desse livro. Temos, portanto, irmãos, uma fonte de bênção esse período que vamos estar estudando o livro de Apocalipse. Cada vez que estivermos ouvindo, lendo e praticando, o Senhor diz: nós seremos felizes, vamos ser abençoados com esse estudo. Meus irmãos, encerrando, queria lembrá-los a importância desse livro para as nossas lutas, dificuldades e provações nesse mundo. O livro de Apocalipse foi escrito também para trazer esperança e consolação para o povo de Deus que estava perseguido. Aliás, uma das razões porque João usou tantas figuras de linguagem, que até às vezes para nós é um pouco incompreensível, é porque os crentes, os servos de Deus podiam entender, mas as autoridades romanas não podiam usar o livro de Apocalipse contra eles, porque eles liam e não entendiam absolutamente nada. Então foi uma forma de João comunicar a verdade somente para quem precisava ouvir e trazer esperança para o povo de Deus que estava sendo morto naquelas perseguições terríveis, final do primeiro século. O Senhor Jesus nos diz no Evangelho de João: no mundo tereis o quê? Aflições. Essa é uma verdade que todos nós experimentamos. No mundo temos aflições. E parece que as aflições, não sei se aqui a gente vai ficando velho, vai notando melhor as coisas, parece que elas chegam cada vez mais perto uma da outra, de modo que a gente nem se surpreende mais
chegou uma aflição, chegou outra, Jesus já disse, é isso mesmo. No mundo nós vamos enfrentar aflições. É uma verdade experimentada por todos nós. Certas vezes parece que as aflições são maiores do que nós podemos suportar. Parece que elas vão nos destruir. E muitas vezes elas nos deixam absolutamente confusos, porque nós lemos na palavra do Senhor, lemos as promessas de Deus, mas parece que a provação é muito maior. E você para e diz, Senhor, faz sentido tudo isso? Faz sentido? O Senhor diz que vai estar comigo, o Senhor diz que não abandona os seus servos, mas parece que eu estou abandonado. Muitas vezes nós nos identificamos com salmistas que dizem, Senhor, até quando? O Senhor não ouve a minha oração? Senhor, os maus estão prosperando. Senhor, a iniquidade está vencendo. Senhor, os teus ouvidos estão surdos. Até quando não julgarás a causa dos teus servos? Todos nós passamos por tempos assim, onde parece que Deus ficou longe, onde parece que nós não temos saídas diante da perseguição que vem sobre nós. O mundo que não conhece ao Senhor não compreende absolutamente nada, e para eles a confusão é ainda maior. Fico observando às vezes os poetas, os compositores de músicas, como eles expressam essa confusão em certos momentos de lucidez, quando eles param e ficam tentando entender a vida, especialmente quando a vida se torna difícil para eles. Uma música chamada Lágrimas e Chuvas não é nova, é um pouco antiga e não quero que ninguém cante, só vou ler aqui um verso para aplicar o que eu quero dizer. O compositor diz, eu perco o sono e choro, sei que quase desespero, mas não sei por quê. A noite é muito longa. Eu sou capaz de certas coisas que não quis fazer. E a pergunta, será que alguma coisa nisso tudo faz sentido? Profunda pergunta. A poesia mostra alguém em profunda confusão. Aliás, fala de alguém que está em insônia, não é? Diz que ele fica escutando a chuva como lágrimas na janela, escuta passos na rua, mas ele está absolutamente só, completamente arrasado dentro do seu quarto, no apartamento, sem dormir. E a pergunta é, será que alguma coisa nisso tudo faz sentido? A vida é sempre um risco e eu tenho medo do perigo. Faz sentido? Ora, se para nós servos de Deus, às vezes parece que não faz sentido, para a pessoa que não tem o Senhor não faz nenhum sentido, porque eles não têm esperança, eles não têm para onde correr, eles vivem de si para si mesmos, eles tentam encontrar um sentido em torno da própria história, eles querem ser donos da sua história. Chega um ponto em que a história escapa pelos dedos e eles não têm o que fazer. No mundo tereis aflições. Nós temos, o mundo também tem. A diferença, irmãos, entre nós e o mundo é que para o mundo a confusão é sem sentido, é grande. Mas para nós o Senhor diz, tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Como é que eu sei que o Senhor vai vencer o mal? Estudando o Apocalipse, vendo que Jesus está no trono, que nada está fora de controle, todas as coisas estão sob o controle do nosso Deus. Apocalipse restaura a nossa esperança. Li uma história interessante de uma família viajando em um navio, sendo que o pai era o capitão do navio. Em certo momento veio uma grande tempestade e, de fato, perigosa. O navio estava a ponto de afundar e a criança estava dormindo com a mãe. Devido à turbulência,
a mãe muito aflita, o filho acordou e ela disse: meu filho, nós estamos vivendo um momento muito perigoso. A criança olhou para ela e disse: mamãe, papai ainda é o capitão do navio? Ela disse: é. Pois eu vou dormir. Se o meu pai está no controle, eu posso dormir. Meus irmãos, o nosso Pai está no controle. Amém? Em paz me deito e logo pego o quê? O sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Deus está no controle. Deus seja louvado.